já tá rodando aqui. Ó, eu tô aqui com o Zé, cliente do escritório. Vou perguntar pra ele trabalhava numa empresa terceirizada. Vou perguntar pra ele se é bom ser terceirizado. É bom ser terceirizado? Por quê? Porque Vai. não é bom ser terceirizado porque você recebe todo tipo de humilhação. As pessoas que, exemplo, eu trabalhava no órgão público, sendo terceirizado, as pessoas sempre querem mandar além do que é sua obrigação. E qual é a diferença do trabalhador que ele é terceirizado e o que não é terceirizado? O que é terceirizado, seus direitos, eles ficam meio que escanteados. E o que não que tem um contato direto com a empresa. E tu conhece alguém que não é terceirizado e queria ser terceirizado? Não. Eu acho impossível alguém querer ser terceirizado, quem não é, né? E por que querem liberar a terceirização, tu sabe não? Eu acho que seria mais fácil para desviar o dinheiro público e a mão de obra mais barata. Valeu, Osés. A gente tá aqui no Justiça do Trabalho, esperando a audiência de Osés. Eu botei ele para falar aqui pelo seguinte, porque a gente estuda isso, mas quem sofre na pele é quem sabe, entendeu? É muito bom na teoria, mas quem está na pele, não tem dúvida. Pode ser bom para o capital, mas para o trabalho, para o trabalhador, para o empregado, não é bom de jeito nenhum. Não é, Osés? Bom dia, pessoal. Vamos lá tentar... Assim, eu estava conversando com o Dr. André antes de começar, estávamos conversando ali. Na verdade, falar sobre essa lei é um pouco de exercício de futurologia. A gente não sabe exatamente como é que as coisas vão ficar ainda, né? Até porque ela foi sancionada ontem, né? Numa edição extraordinária do Diário Oficial. Foi inclusive rápido. Eu tinha pensado, na minha inocência, eu acho, que o fato desse mandado de segurança que foi impetrado esses dias faria com que o presidente ele se sentisse um pouco constrangido em já sancionar, né? Pensei que a gente ia ganhar um tempo, ia gerar algum tipo de discussão, mas a expectativa se frustrou e uma versão extraordinária do Diário Oficial, a lei já está então em vigência, né? Não me recordo de ter encontrado nela nenhum tipo de vacácio legis. Isso é outra coisa interessante. E, assim, eu não sei nem por onde eu começo, mas a questão é que ela já foi sancionada, já é uma realidade. São assuntos, temas que nós não estávamos discutindo, porque a discussão que era feita era sobre um projeto de lei de 2015. Eu acho que Isabelle deve ter passado por isso, mas Juliana, eu orientei, acho que 40 monografias sobre a PL de 2015. Estava todo mundo discutindo essa PL, que era um projeto de lei que não era bom, mas era mais light, digamos assim, era menos ruim, não é? Então a responsabilidade do projeto passava a ser solidária, não era subsidiária do tomador de serviço. Então era melhorzinho. Mas aí o que aconteceu? Havia um projeto de lei de 98, veja que desonestidade, foram 16 anos o negócio estava lá parado. 98, que tinha sido discutido, ficou lá, não saiu, ficou lá no Senado, e havia outros projetos para se discutir sobre terceirização, teve esse de 2015, que foi muito debatido. Aí aproveitaram o problema lá da carne e de um dia para o outro, estava todo mundo falando da carne, porque a carne estragou, porque a China não vai comprar, não sei o quê, daqui a pouco a terceirização já foi. Foi mais ou menos assim. Né? Pegaram um projeto de 98, que não estava sendo discutido, tá certo? E aprovaram, no meio dessa confusão, já sancionaram e a gente já está discutindo aqui. Assim, tudo muito rápido. Eu tenho certeza que o Dr. André vai falar sobre isso, mas eu já quero dizer que me filio à ideia que ele provavelmente vai falar, que eu conheço. Não tem como não se pensar que isso é algo tramado. Não dá para ser inocente ao ponto de não entender que existe uma sucessão de fatos engendrados, há uma lógica por trás disso.
além da sanção que houve ontem, antes de ontem, na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da responsabilidade do ente público. Não vou entrar nisso também porque o doutor André vai falar. Mas veja que coincidência, tudo ao mesmo tempo acontecendo, não é? Então, além de você agora estar livre para terceirizar, no caso da administração pública, a responsabilização dela foi diminuída, muito diminuída, diminuidíssima, porque você vai se recordar da súmula 331, que é a súmula do TST que tratava, era basicamente o que a gente levava em consideração quando se falava de terceirização. E lá ela diz que a administração pública, ela, quando terceiriza, a responsabilidade dela não é automática. Não é automaticamente responsável se a empresa que ela contratou não pagou as verbas do empregado. Mas ela só poderia, então, ser responsabilizada se comprovasse a sua culpa em eligendo ou em vigilando. Se comprovasse que ela tinha realmente contribuído na omissão, por se omitir em fiscalizar aquelas relações. Aí, o STF agora diz, não é bem assim não. Veja bem, não dá para a gente presumir a culpa do Estado, não. Vamos acabar com essa história de responsabilidade objetiva do Estado. Existe. Então, para que o Estado seja responsabilizado, a gente vai ter que, foi nesse sentido que o STF decidiu esses dias, é preciso, então, se comprovar, não é, com clareza o dano, uma conduta omissiva ou comissiva do Estado. É preciso provar uma conduta comissiva ou omissiva do Estado. É assim que Alexandre de Moraes fala no seu voto. E, assim, então, comprovando essa conduta e o nexo entre a conduta e o dano efetivo ao empregado, é que aí vai se poder responsabilizar o Estado. E o ônus da prova é de quem? Do Estado não é, para ele não é do Estado. Eu me pergunto como é que um trabalhador terceirizado, depois de tudo que a professora Isabel disse, vai ter condições de produzir prova de que o Estado incorreu numa conduta omissiva ou comissiva, que ele não sabe nem o que é isso, e gerou um dano efetivo a ele. Assim, é você reduzir, eu estou tentando ser bem claro e não exagerar no que eu estou dizendo. Porque se você abrir sua timeline hoje, vai ter um monte de gente dizendo acabou a responsabilidade do Estado. Eu estou dizendo que não acabou. Ela foi muito reduzida. É o que é o cenário de hoje, porque a gente está fazendo aqui, nesse evento, um exercício de tirar uma fotografia do dia de hoje. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe, não é? Pode ser que eu sou uma pessoa que tem esperança nas coisas. Então já tem um movimento no Senado de trazer essa proposta de 2015 de novo, para que ela seja discutida e que o dano não seja tão grande. Existe já um movimento. O professor Isabel falou aqui da possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade. É outro caminho. Eu acredito no seguinte, eu acho que esses são instrumentos, mas para que haja, de fato, alguma alteração nessa lógica que está em curso, é preciso que, nas palavras da professora Isabel, que nós nos apropriemos e tenhamos a coragem de ir para a rua lutar pelo que é nosso. Eu acredito nisso. Tá? Eu acredito que a única possibilidade de se reverter esse estado de coisas e essa tendência desregulamentatória, essa tendência, flexibilização ficou para trás, agora é desregulamentar, a lógica é essa. Eu acredito que só há uma saída para isso, é a gente ir para a rua. É a única forma de pressionar essas pessoas, de pressionar quem tem o poder decisório, de rever o que está sendo feito. Eu acho que não tem outro caminho para a gente. Quando eu cheguei aqui, hoje, que o professor Albert Einstein começou a falar, e a professora Juliana disse que tinha um administrador, eu disse, vai dar ruim hoje aqui. Vai dar ruim, vai ter rolo aqui. Mas ele foi tranquilão, foi?
E assim, Isabelle foi bem clara ao dizer que o propósito, a nossa lógica aqui é uma lógica diferente mesmo. Assim, a gente não está aqui, ela disse, bem, veja, a nossa questão aqui não é ficar querendo discutir a questão econômica. A nossa questão aqui é a dignidade da pessoa humana. É pensar num modelo de sociedade em que as pessoas possam ter um padrão civilizatório decente, que as pessoas possam viver. E quero sair do discurso maniqueísta, não é? Para trazer, na mesma tentativa da professora Isabelle, trazer empatia. No sentido de que, assim, não é um bando de doido comunista aqui, entendeu? Não é gente sem... Quando a pessoa vai defender a reforma, se opõe à reforma da Previdência, a pessoa não é uma pessoa louca, não, gente. Se você está ouvindo, a pessoa certa, obviamente. Tem loucos falando sobre isso. Mas a pessoa não está dizendo que não é por aí, ignorando os números, não. A gente está questionando o número. A gente está questionando os números que estão sendo apresentados. A gente está questionando, principalmente, de onde você deve tirar quando o bolso aperta. Por que tem que ser sempre do trabalhador? Eu fiquei pensando, para raciocinar comigo. A questão lá da carne. A crise estourou na quinta-feira. Na segunda-feira de manhã, eu abri o jornal e tinha lá: empresa frigorífica demite 200 funcionários. Anos. Tá, mas, professor Alberto, mas esse negócio é uma gestão, eu vou lhe dizer, viu? É brincadeira essa gestão. O cara deve ter estudado aqui na Estácio, não é possível não. Porque o cara tomou uma atitude tão rápido que eu acho que o negócio dele é o melhor negócio do mundo. Foi muito rápido, pô. O cara tomou a notícia de que tinha um problema com carne e que provavelmente deixaria de vender. Na segunda-feira ele demitiu 200 pessoas. Por 580 em um dia. É óbvio que essas pessoas não foram demitidas por essa razão. É óbvio que eles já queriam demitir por outro motivo. É óbvio que eles aproveitaram a situação. É claro que a corda arrebentou do lado mais fraco, gente. Não precisa... Dois neurônios, sinapse entre os dois, você chega a essa conclusão. Não tem como. Não faz sentido isso, entendeu? Então, não é papo de gente lunática, não. A questão é a seguinte. Vê. Quando eu abro os jornais, eu ouço o tempo todo. E quando eu vejo Sadenberg, Max Geringer, Merval Pereira, Renata Lopretti, Tony, aquela turma da Globo News, aquela resenha toda. Quando eu vejo esse povo falando, quando eu leio o Valor Econômico, e o pior é que eu sou masoquista. Eu sou assinante do Valor Econômico, eu vejo a Globo News, eu fico com raiva e vendo, não faço. É uma coisa que me consome. Quem passa por mim, para de fazer isso, vai estar fazendo mal, senão eu preciso ver o que está acontecendo, eu fico fazendo mal. Então veja só, esse povo está falando o tempo todo de quê? Do PIB. É o PIB. É o PIB, é o PIB o dia inteiro no pé do seu juízo. A pergunta que nós estamos fazendo aqui para os administradores, para a turma da economia, é o seguinte, minha gente, a questão é o PIB mesmo, é o PIB. O PIB chinês é um espetáculo, não é? O PIB chinês é o PIB, viu? É 2 dígitos. Mas é isso que a gente quer pra gente. Você quer ser um chinesinho? Você quer ser um trabalhador da Foxconn, a empresa que monta o iPhone? Que o povo se joga, ela bota uma rede de contenção embaixo dos alojamentos para segurar o povo que se joga do lado de cima. Gente que trabalha 12 horas por dia. Gente que não tem direito a férias. É isso. Porque, veja, é uma questão de escolhas, entendeu? A gente quer o quê? A gente quer o crescimento da economia. Isso é um mantra. Entendeu? É um mantra. O Brasil tem que voltar a crescer. Você não entende, não? Porque agora o Brasil vai voltar a crescer. A gente vai terceirizar, isso estimula a economia, vai haver mais contratação e o Brasil vai crescer. É um mantra. A lógica é o crescimento do PIB. O que importa é o PIB. Como é que se calcula esse danado desse PIB? Os americanos estão estressados porque descobriram, os jornais americanos, há 15 dias, eles estavam assim, indignados, porque chegaram à conclusão de que eles não se ligaram, que eles não apareciam numa estatísticazinha da ONU de felicidade. Eles estão lá atrás na felicidade. Quem está em primeiro lugar é a Suécia, a Dinamarca, não sei o quê, e os americanos estão lá longe. Aí a empresa americana começou a botar no jornal. Sim,
Como assim a gente não somos os mais felizes? Pô, nós somos os americanos, pô, cheio de dinheiro, nosso PIB é massa. A gente, como assim a gente não é mais feliz? Eles tentaram imaginar, tiraram a cabeça para entender por que eles não apareciam na lógica da felicidade. Porque, minha gente, a questão não é só dinheiro, a questão é muito além da produção da riqueza. A questão é como a gente vai viver, como a gente vai se organizar. A professora Isabelle disse, se produz riqueza, o problema do mundo não é o dinheiro. Tem um cara, de Oxford, chamado Nick Bostrom. Ele é professor em Oxford e ele tem um livro muito, muito interessante chamado Superinteligência. Acho que não tem em português ainda não. Mas ele lançou esse livro, e é um tema que me interessa muito, porque eu estudo o impacto da tecnologia nas relações de trabalho, e aí ele demonstra para onde é que a gente está indo. E ele diz claramente no livro dele o seguinte, o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. Porque nunca se produziu, o Isabelle adiantou, nunca se produziu tanta riqueza quanto se produz hoje. Porque o desenvolvimento tecnológico, ele é capaz de gerar muito mais do que se gerava antes. Veja, a tecnologia, ela propicia um aumento exponencial na produção de bens. Então, dinheiro não falta. A questão, ele diz, é como a gente vai dividir o dinheiro. Porque o problema é que a equação não fecha porque se produz muita riqueza, mas ela é concentrada na mão de poucas pessoas. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que não falta dinheiro. Não há um problema de falta de dinheiro. A gente não é pobre. Nós não somos pobres. O mundo é rico. O problema é a divisão que o mundo faz dos seus recursos. Só que a gente está chegando num ponto que alguma coisa vai ter que acontecer. Porque o mundo gera riqueza e não gera emprego. Vê que bronca. A gente está aumentando a produção de riquezas, porque a tecnologia nos propicia isso, mas isso não é correspondente à geração de empregos. Então o que é que vai acontecer? Cada vez vai ter menos emprego, porque as máquinas estão substituindo as pessoas, e vai ter mais desempregado. E vai chegar uma hora que alguém vai ter que dar uma solução para essa conta, porque se não tem emprego, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não se consome. Se não se consome, não precisa produzir. Então vai ter um nó. Uma das ideias, a professora Isabelle já disse aqui, taxar o capitalismo, taxar as grandes fortunas e redividir. Mas isso aí é estranho. Esses caras são muito doidos que estão aí na frente, você pode estar pensando. Isso soa estranho, mas alguns países europeus já estão fazendo. Sabe por quê? Porque ou eles vão ter que dar dinheiro para você consumir, ou então vai travar o sistema. Daqui a pouco, daqui a muito pouco tempo, isso vai ser a coisa mais normal do mundo. Eles vão ter que redistribuir, porque senão não vai fazer sentido produzir. Entendeu? É uma conta que não tem como fechar. A questão da terceirização, para não viajar demais, é o seguinte. Quando a gente está tratando de terceirização, eu queria que você entendesse, na verdade, a gente está tratando já da quarteirização. Porque houve um movimento de terceirização anterior que a gente nem está discutindo, a gente nem consegue enxergar direito. Para pensar comigo. No início do capitalismo, o cara, Ford, ele fazia o quê? Ele tinha a fábrica da Ford. E o que é que ele fazia lá na fábrica da Ford dele? Ele montava e fabricava o carro todinho. Há muito tempo já se percebeu, o capitalismo já tinha entendido que era muito melhor do ponto de vista da efetividade, da racionalidade da produção, eu diversificar e descentralizar ela. Então é muito melhor para mim eu comprar a direção de uma fábrica de direção, comprar a bateria da Moura, comprar o pneu da Pirelli, comprar o aço de fulano de tal, aí vocês me entregam isso e eu monto. Por isso que é uma montadora e não uma fabricadora de carro, entendeu? Então entenda, quando eu entreguei para outra pessoa a responsabilidade para produzir uma peça do carro, eu já terceirizei. Só que a gente nem está discutindo isso aqui. A gente já está discutindo a terceirização que a empresa que fornece a direção vai fazer com os empregados dela, ou seja, a quarteirização que ela vai fazer.
Porque o processo já foi desmontado, já foi pulverizado. Então, antigamente, uma categoria profissional dos trabalhadores da metalurgia, da Volkswagen, aquela empresa tinha não sei quantos mil funcionários lá dentro, aquele povo tinha um poder. Porque eles estavam trabalhando em situação análoga, em atividades similares ou idênticas. O cara abraçava o outro e dizia, estou sofrendo contigo aqui, está calor aqui. Entendeu? O cara dizia, liga para o pessoal aí, vamos se reunir no final do expediente para a gente ver se a gente pode fazer alguma coisa. Mas agora o cara não está do meu lado, porque ele foi para outra unidade. Então a agregação das pessoas foi dificultada. Porque o sistema ele já se diversificou. E o que é pior? Com as novas possibilidades, com o mundo globalizado, o cara pegou uma parte da produção dele e botou, sabe onde? Na China. Vê que doideira. Porque é possível hoje em dia, com as tecnologias e a inteligência dos administradores, é possível entregar uma coisa em qualquer lugar do mundo num tempo razoável. Eu mesmo. Fico comprando um livro na Amazon. Fico comprando um livro, vem da Inglaterra, vem todo canto. Eu compro, o cara me entrega aqui. Não é nem, inclusive, do ponto de vista tributário, não é nem taxado isso. Você pode comprar. Ele nem para, ele passa direto. O cara só olha para ver se tem alguma coisa errada ali. Mas ele nem taxa. Então, o mundo hoje é capaz de lhe entregar qualquer coisa em qualquer tempo. Em um tempo razoabilíssimo. Então, o que é que a Apple fez? Puxa, eu vou botar o chinês para fazer esse negócio. O que é que a Nike fez? Eu vou botar minha fábrica lá em Taiwan. Que é muito melhor para mim. Eu faço, me organizo para que ele entregue no prazo correto, compro com antecedência, e aí eu já estou terceirizando internacionalmente. Entende isso? O que gera um problema que a gente estuda, que é o dumping social. Então, é uma licitação pública internacional precarizante, digamos assim. A empresa chega e faz assim, eu quero fazer uma fábrica de sei lá, caneta. Quero fazer uma fábrica de caneta. Quem aí tem uma proposta para eu abrir minha fábrica de caneta sem pagar imposto, num lugar que não tem direito trabalhista e que ninguém me aperreie muito? Não tem, de preferência não tem Ministério Público do Trabalho, nem a turma da academia que enche muito o saco e fica falando que eu vou explorar os outros. Onde é? Não, pô, é aqui no Taiwan, no Vietnã, no Congo, sei lá, um lugar desse. Mas ali, pronto, o cara vai e monta a fábrica dele lá. Por que ele monta a fábrica dele lá? Porque ele entrega a você, ele lhe entrega em uma semana, ele lhe entrega porque Albert Einstein sabe fazer logística e ele vai entregar. Não estou falando em toda crítica, não, estou dizendo. É uma coisa que Gaspar diz muito. O capitalismo, ele é revolucionário mesmo. Não tem como negar, não. Chegou na Lua, entendeu? A tecnologia, as possibilidades são infinitas. Realmente é um modelo de produção que faz com que essas coisas sejam possíveis. O problema é o preço que se paga por isso. O problema é o preço. Porque toda vez que aparece uma novidade legal, tecnológica, todo mundo se anima. E depois vira vítima dela. Para pensar nisso. Quando o WhatsApp sai do ar, para pensar, tu não fica bem não. No final do dia, você fica mal, mas ao mesmo tempo você fez, puxa, meu irmão, que massa. Existe não é tão a vida sem o WhatsApp, não. Porque você termina virando vítima. Quando começou essa história dos anos 70 para cá, e tecnologia, e as coisas acontecendo, todo mundo pensou, massa. O homem vai desenvolver e vai sobrar tempo pra gente viver. Vai ser massa. Porque se essa história de robotização vai dar certo, inteligência artificial e tal, então vai ser muito legal, porque o homem vai ter mais tempo livre para viver. Marx dizia que a vida só começava quando ele saía da fábrica. O homem saía da fábrica. E quando eu estou lá dentro, eu não estou vivendo. E foi isso que aconteceu? Não. Ao contrário. Nunca se trabalhou tanto. Foi preciso a França fazer uma lei dizendo o direito à desconexão. Vê que doideira. É um direito que está na legislação francesa. Dizendo o seguinte: eu tenho o direito de desligar meu telefone, meu computador e o WhatsApp e viver minha vida enquanto eu não estiver trabalhando.
É um direito previsto na legislação francesa. Embora essa lei não puna quem não obedece a ela. Então é uma lei meio estranha. Mas existe a necessidade clara da gente pensar sobre essas coisas. A gente acha que a gente está caminhando para uma coisa boa e quando a gente vê, nos tornamos vítimas dela. E o que você vê na televisão e na imprensa é que é muito bom, que terceirizar é uma coisa muito legal e que a economia vai ser reativada e que vai ser muito bacana. Por que de 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem com terceirizados? Por quê? Pessoal, por quê? Pode começar comigo. Por quê? É melhor para mim, empresário, Albert Einstein, por que é melhor para mim eu contratar você, por exemplo, imagina que você tem uma empresa que fornece serviço terceirizado. Por que é melhor para mim eu contratar você, para você me trazer um empregado? Se você vai ter que pagar tudo que eu pagaria e vai ter que ter o seu lucro. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né, senhor? Concorda comigo? Vê, em vez de eu contratar o meu empregado, eu vou contratar a empresa de Albert Einstein para me entregar o empregado. Só que ele, além de pagar o que eu pagaria, obviamente, já que não precariza, a lógica não é que não precariza, de quem defende, se não precariza, eu vou ter que fazer um contrato com ele, ele vai ter que pagar o que eu pagaria e ter o lucro dele, porque ele não é filântropo. Não que eu saiba. Então ele vai... Tem alguma conta que não está batendo aí, minha gente. É claro que o empregado de Albert Einstein vai ganhar menos do que o empregado normal, é óbvio. Eu estou partindo do pressuposto que ele é um cara de bem intencionado, porque o que a gente sabe é que o cara abre a empresa em nome de laranja, já prevendo o pipoco que ele vai dar. Ele já abre a empresa mal intencionado no começo. Já não está no nome dele, ele faz o contrato e quando dá errado, ele some. É assim que acontece. A gente vê isso na prática, no dia a dia. Total conivência do cliente público que fica trocando a empresa prestadora de serviço e o empregado terceirizado continua na repartição pública ali, ó. Ele troca o empregador dele, a carteira de trabalho dele fica lá, sendo dando baixa e contratando mais gente, novos empregadores, e continua trabalhando no mesmo lugar. Veja, não é bom para uma pessoa trabalhar num lugar que onde ela não é o verdadeiro empregador dela. É por isso que acontece mais acidentes. Porque a minha fiscalização, ela obviamente que não é igual para uma pessoa que eu sequer, de acordo com a súmula 331, posso ter subordinação e pessoalidade. Então, se por um lado, tem dois lados, quero que você preste atenção nisso, tem dois lados na história. Se por um lado, alguém pode ser terceirizado, porque eu estou querendo claramente, né, tirar os direitos dele, forjar, mas ele é meu empregado, é uma terceirização, partindo do pressuposto que é uma terceirização ilícita. Então eu mando o cara abrir uma PJ e emprego ele, e eu estou só querendo ganhar dinheiro. Nessa situação, o que é que está se vislumbrando? Uma precarização dessa pessoa que trabalha para mim e não tem direito. Está trabalhando e não é meu empregado. Isso é um lado, que é péssimo. Por outro lado, a ideia pode ser: não, eu vou seguir o que a lei mandou. Ele vai trabalhar aqui, como era, né, até agora. Ele vai trabalhar para mim e eu não vou exercer pessoalidade nem subordinação. Porque esse era o paradigma anterior. Eu posso terceirizar uma pessoa de atividade meio, desde que eu não exerça sobre ela subordinação direta nem pessoalidade. Então o cara que limpa aqui a faculdade, ele vem aqui e, para ser uma terceirização lícita até antes dessa lei, a pessoa que estava trabalhando ali, eu não sei quem ela é, eu não me direciono a ela pode ser ela hoje e amanhã ser outra pessoa, e nem eu mando nela. Se eu estiver achando o trabalho dela ruim, eu ligo para a empresa de Albert Einstein, digo: Albert Einstein, é o seguinte, vem uma mulher hoje aqui limpar, que ela não limpou bem, e ela não estava usando a fábrica, ela não estava usando a roupa. Por gentileza, resolva. Aí ele ligava para ela
trocava a pessoa, dava um esporro, porque ela é empregada de quem? Da empresa, não da Estácio. Então, se eu estou fazendo isso sem pensar em precarizar, mas seguindo a regra do jogo, eu gerei outro problema. Qual é? A pessoa é invisível, minha gente. Ela trabalha num lugar em que ela não é ninguém. Você não pensasse nisso? Tu trabalhando num lugar em que tu não é ninguém. Que tu não é uma pessoa, tu não tem nome. Que as pessoas não devem nem se reportar a você com subordinação direta. Isso é bizarro, minha gente. Isso não é normal, não. Não pode entrar na cabeça de ninguém, não. Mas você tem que entender que a questão é a seguinte: a gente tem que fazer a economia rodar. A economia tem que rodar para gerar emprego. Gerando emprego, o cara tem dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso, o cara vai ser feliz. É mentira isso, minha gente. É mentira, porque o cara vai passar o dia inteiro no trabalho, atrás desse dinheiro, infeliz, lascado, precarizado, num lugar em que ele sequer é fiscalizado se está utilizando os equipamentos de proteção individual, se está fazendo as coisas corretamente. Por quê? Não estou dizendo que não é fiscalizado nunca, não, mas a tendência, é óbvio, é que a responsabilidade da pessoa, esse cara não é empregado. A gente sabe que isso gera, na prática, dois tipos de empregado: o terceirizado e o empregado direto. Eu concordo com o Albert Einstein, que ele diz, não é assim também não, gente, que vai todo mundo terceirizar, não. Porque por trás da lógica, não por amor às pessoas, mas por trás da lógica empresarial existe: eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe que eu treino, que eu investi, eu mandei fazer um curso de pós-graduação, paguei metade da pós-graduação na Estácio, para a pessoa vir trabalhar, fiz um convênio com Juliana, e estou investindo nessa pessoa. É claro que eu não vou querer que ela vá embora. Por quê? Porque ela é um capital que eu tenho, é um capital humano. Então tem uma lógica por trás. Eles não vão terceirizar tudo, porque é preciso ter gente que ele investiu e ele quer o retorno dessa pessoa para ele. Mas o problema é que essas pessoas serão uma minoria, serão um núcleo da empresa que não vão fazer nem graça. Não vão fazer nem graça. Então, pare para pensar. Vou dar um número aqui. No final dos anos 80, havia quase 1 milhão de bancários no Brasil. Quase 1 milhão. Hoje são 400 mil. Por quê? Especializado. Se eu ligar para o Itaú Unibanco, a ligação não vai para o Itaú Unibanco. A ligação vai para a Contax. E agora, imagino que a Contax deve estar muito feliz por quê? Porque agora é lícito o que eles fazem. Eu ligo para o banco e quem atende é um cara que está na Contax. Eu liguei para o banco para saber o saldo da minha conta. Mas quem me atendeu não foi o cara que estava registrado no Sindicato dos Bancários, ligado à CUT, que faz greve, que se movimenta, que vai atrás, não. É um cara do Sintel, que ganha metade do valor e que não tem a mesma posição política que os bancários tinham. Então a categoria se enfraquece. Aí, você vê como até onde vai? Até onde essa turma pensa. Tinha um problema. O André deve ter se deparado com isso. Ele dizia, não, peraí, vamos dar um nó. Porque a gente estou partindo do pressuposto que o paradigma é que a terceirização dessa atividade é ilícita. Eu não posso terceirizar a atividade fim. Então, ele atende o telefone do Unibanco. Vamos dar um nó na Justiça do Trabalho? Vamos fazer o seguinte: vamos botar ele para atender Santander e Banco do Brasil e, sei lá, outro modelo. Quer ver? Se ele atender ligação de vários bancos, ele é empregado de quem? Que terceirização ilícita é essa? Começaram a fomentar a ideia, a possibilidade de um empregado prestar serviços terceirizados de atividade fim em múltiplas empresas, para ver se mascarava o negócio. Que doideira. Então, é uma briga da administração com a turma de direito de trabalho do rato contra o gato caçando o rato, entendeu? Eles ficam tentando fazer com que se viabilize o negócio deles, que não tem nada demais. Eu acho o máximo quando o cara chega e diz, eu sou liberal e eu penso assim, e para mim a gente tem que ir atrás e
é darwinismo, meu amigo. É darwinismo. O menino lá da China, ele é a ameba. A gente é o jacaré. E o cara que está na Quinta Avenida é o Tiranossauro Rex. E é assim a humanidade. O cara pensa assim, é darwinismo total. Então você vai crescendo no sistema, se você não tem sua Ferrari, na lógica da meritocracia, é porque você não prestou atenção na aula de Albert Einstein. Quem é empreendedor bom, tá certo. Se você não deu certo, é porque você não soube fazer. Você não tem as habilidades. Porque o cara tem que ser no capitalismo início, não vendo? Quem é o cara bem sucedido? É o cara que tem dinheiro. Então se você não ganha dinheiro, sabe por que você não ganha dinheiro? Você é um fraco. É isso a mensagem que eu estou passando. Porque na lógica da meritocracia, e vai falar com um cara desse sobre cota racial. Ele dá uma pisa em você, dizer cota racial. Quem não vai ser essa de cota racial, meu amigo? Tem que ter cota não. Entra aqui o melhor e pronto. Quem é melhor? Não vai ser. Ah, mas a gente tem que começar igualmente. Não, isso é assistencialismo. Capitalismo é capitalismo assim. Eu não vou lhe dar o pão, o peixe não. Eu vou lhe ensinar a pescar. E se você não souber pescar direito, é porque você é uma ameba no sistema e o seu fim é isso mesmo. É ficar do jeito que você está e ache bom e pronto. Mas aí acabou meu tempo e eu não falei do que era para falar, que era da lei. A questão é a seguinte. Qual é o problema, Edwin, com o quê? Eu não... Você entendeu que você era um personagem, né? Não era uma pessoa no meu discurso. Freud explica isso. Eu precisava de uma referência. Falando sobre a lei, especificamente, como eu disse no começo, a gente não tem ainda uma ideia exata de como as coisas vão ficar. Inclusive eu, que sou meio atuante do Facebook, de vez em quando alguém chega, de vez em quando não. O povo chega muito para dizer, você está fazendo muito esparro, você está fazendo muita confusão, dizendo que não é bem assim. Não é bem assim porque ninguém vai terceirizar tudo porque vai respeitar e vai pensar no seu capital humano. Então o cara não vai terceirizar o capital humano. Enfim, eu concordo que talvez as coisas possam até não ficar tão ruins como eu estou prevendo. Mas eu não vou me deixar levar por esse otimismo inocente. Porque a ideia que está por trás é de desmantelar tudo. Então eu estou me opondo a qualquer tipo de flexibilização, de mitigação, de desregulamentação. Tudo que for com eu estou contra. Nem que não seja tão ruim quanto possa parecer, mas eu me oponho. Por quê? Porque são direitos consagrados à custa de suor, de sangue. São 200 anos de história, entendeu? Que eu não vou abrir mão no meu papel que eu tenho na sociedade. Como, infelizmente, da minha visão, o ministro Alexandre de Moraes fez na quinta-feira. Escreveu um livro que eu li, viu? Na minha graduação. Eu estudei constitucional, sabe por quê? Por Moraes. Zé Afonso, todo mundo diz Zé Afonso, chegou um livro massa aqui, Moraes e tal, é mais legal de ler, os caras têm uma linguagem melhor. Aí saí de Zé Afonso e fui para Moraes, quando eu era estudante de direito. Fui ler, estudei pelo livro dele. E lá no livro dele não tem dizendo que ele voltou não, na quinta-feira não, tem dizendo outra coisa. No livro dele tem dizendo que a administração pública não pode terceirizar. Quando ele analisa a questão, ele diz, olha, terceirização não tem nada a ver com a administração pública não. Porque a lógica da administração pública não é a lógica que Albert Einstein estava falando do mercado privado, não. A administração pública não quer fazer dinheiro, ter lucro, não. A administração pública quer proteger, quer organizar, quer manter a estrutura e dar condições para as pessoas. Ela não está visando o lucro, não. Então, ele escreveu isso. Não faz sentido terceirizar na administração pública, porque a lógica não é a lógica capitalista 100%, como na iniciativa privada. Aí ele vai dar o voto dizendo que é massa terceirizar. No voto dele, ele diz assim, que se eu não votar, ele diz assim no voto dele, vai lá no YouTube, ele diz assim, se eu não votar, se eu me filiar ao voto da relatora, eu vou para a divergência. Eu vou concordar que deve terceirizar mesmo e que o ônus da prova não é da administração pública. Eu tenho que fazer isso porque, para pensar, são 900, é o argumento dele, são 900 milhões de reais que vai desonerar a União
E se eu não fizer isso, eu tenho que pensar sobre isso, porque se eu não votar assim, eu posso desestimular a terceirização do Estado moderno. Incrível. Eu vou estar inibindo as pessoas do Estado de querer terceirizar. Ele disse que ele disse. Completamente. Então essa lei, que a gente não sabe, nem essa decisão do STF, a gente sabe direito como é que ela vai ficar. Porque eles decidiram isso, mas marcaram para outra sessão para elaborar a tese. Então eu não sei nem dizer qual é a tese. Pelo que eles disseram, pelo que eles votaram lá, eles entendem que a administração pública vai ser responsabilizada minimamente com o ônus da prova, não é dela. Não se pode presumir a culpa dela quando ela contrata uma empresa para prestar serviço para ela. Então, além de poder terceirizar agora a atividade fim, a administração pública pode terceirizar a atividade fim, na nova lei, o Estado ainda está agora desonerado, em boa parte, ou quase que totalmente, da responsabilidade pelo inadimplemento das verbas. E você, estudando aqui na Estácio, querendo fazer concurso público, é melhor você rever seus conceitos. Porque do jeito que está, concurso público está meio ruim. Porque para que eu vou fazer concurso público se eu posso terceirizar? E se eu terceirizar e a empresa que eu contratei não pagar, eu nem sou responsável. Tem coisa melhor? Ou tem coisa pior? Né? Então a lei nova, ela não veda quarteirização. Então você pode contratar uma empresa terceirizada que vai lhe prestar mão de obra. E essa empresa terceirizada pode contratar outra empresa terceirizada. Vê que doideira. Então ela não impede a quarteirização, que no que eu disse no começo da aula, que não é uma palestra, um seminário, que eu disse no começo é que a gente está falando de quarteirização, na verdade, né? A terceirização já existiu em passo anterior que a gente nem viu. Então, eu estou falando já de quintuplização, sei lá como é que chama isso. É um polígono quase que um polígono da maconha, é um negócio meio viajado. Então eu posso quarteirizar sem problema. Havia um ponto na lei que dizia assim, eu tenho quantos minutos? Eu já passei, eu acho. Só para eu concluir aqui, para eu não deixar de fazer o que eu quero. Eu tenho 7 e eu já passei 7. Eu tenho 7, está bom. Ó, vê só. Só para você entender do que a gente está falando. A terceirização, do ponto de vista legal, ela é... O que é que a súmula 331 diz? Ela diz assim, que é possível... você não pode terceirizar serviço, você não pode contratar uma empresa interposta para lhe fornecer mão de obra. Salvo, é o inciso primeiro da súmula 331, salvo o contrato temporário. Que contrato temporário é esse? Você precisa entender isso, você não se ligou ainda nisso. O contrato temporário é um contrato de trabalho que é feito de uma empresa que é uma empresa fornecedora de trabalho temporário. É geralmente um contrato que é utilizado no comércio no final do ano. O cara tem um aumento da demanda e aí ele contrata, ele liga para uma empresa que é a fornecedora de mão de obra e diz, estou precisando de 5 vendedores na minha loja para os próximos meses, agora que é final do ano. Aí a empresa fornece essa pessoa para trabalhar para mim num contrato temporário. Ela não é minha empregada. A pessoa não é minha empregada. Ela é empregada da empresa que forneceu o trabalho temporário por um período. Como se justifica isso? E por que se justifica isso? Se justifica pelo aumento da demanda ou para substituir pessoal. A mulher no período de licença maternidade, período de férias, alguém que está afastado por um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Então entenda qual foi a lógica. A lógica era eu contratar nessas hipóteses específicas e era atividade fim, inclusive. Entendeu? Porque muita gente diz, não pode terceirizar a atividade fim. Já podia, a lei dizia, você pode terceirizar a atividade fim no caso de substituição de pessoal, aumento de demanda, do jeito que eu expliquei aqui. Nesses casos. Então já era permitido. E tinha até uma lógica interessante por trás. É que quando acabava o contrato, que era de 90 dias, o que acontecia? A empresa tomadora poderia contratar a pessoa para a pessoa ficar empregada da empresa. Que seria ótimo, porque empregaria seria uma forma da pessoa ser reinserida no mercado. E a lei ainda diz assim,
não pode, nesse contrato do empregado com a empresa em contrato temporário, haver uma cláusula dizendo que ela não pode ir para o tomador. Ainda tinha essa proteção. Se o cara quisesse, ele ia, mesmo que o empregador original dele dissesse, não, você não pode ir, não sei o que, não. A lei dizia, se quiser contratar, deve contratar, porque essa era inclusive a ideia. Só que agora, o que acontece? A lei vem e diz, olha, você pode contratar não só, essa é a questão, não só em aumento de demanda e substituição do pessoal. Você pode contratar do jeito que você quiser. Você pode contratar. Ele não restringiu mais a contratação desse tipo de empregado. E era pior, se é que pode ser pior, porque tinha um artigo na lei que dizia assim, inclusive por convenção acordo coletivo, você pode renovar esse contrato temporário quantas vezes você quiser. Aí era desmantelar o princípio da continuidade de emprego completamente, porque ninguém mais ia contratar ninguém se não fosse assim. Porque seria muito bom, eu contrato a pessoa por um contrato que agora na lei nova vai até 270 dias no máximo, e eu posso ficar renovando. Então acabou-se multa de 40%, acabou-se aviso prévio, eu ia viver a minha vida todinha em contratos temporários. Pelo menos isso saiu. Além dessa questão do contrato de trabalho temporário, tem a questão do fornecimento de serviços ligados à atividade meio. É o que a súmula 331 dizia, ou diz ainda, né? Então eu posso contratar uma pessoa que ela esteja vinculada, esse trabalhador, à atividade meio da empresa, não à atividade fim. E o que é atividade fim e o que é atividade meio? A súmula não disse o que é. E era um problema que era preciso até se discutir. É possível fazer o seminário no calor e com a sala suja, mas asseio e conservação, manutenção é considerado serviço meio. Não estou querendo dizer que não é não, só estou levantando a discussão que nos discutiu, não é? Então, é possível a Estácio funcionar sem alguém que cuide da manutenção do prédio e da limpeza dele e da internet funcionando para transmitir, da gravação do microfone, mas é considerada atividade meio. Então eu poderia terceirizar essa atividade meio. Mas se fosse atividade fim, o professor, não. O professor faz parte da atividade final da empresa, como o caixa para o banco, não é? Como o vendedor para o comércio. Então eu não poderia terceirizar a atividade fim, sob pena de, se isso fosse possível, como é hoje em dia, uma empresa poder existir sem ter empregado. Eu posso fazer uma empresa sem empregado. Mas essa é a lógica. Se a lógica é da melhor rentabilidade, então faz sentido para quem está defendendo. E no começo do capitalismo, as pessoas que tinham dinheiro, elas montavam uma empresa e geravam emprego. Entravam no risco da atividade para fazer dinheiro, para ganhar o lucro. Hoje em dia, o cara tem dinheiro, ele pensa, vou não cair nessa conversa de Albert Einstein não, de empreender não. Eu vou pegar o dinheiro e vou aplicar. Puxa, eu vou aplicar na bolsa de valores. Eu vou fazer um investimento. Porque o dinheiro gera dinheiro. Esse é outro problema da atualidade. Porque se gera menos postos de trabalho, porque muita gente não quer empreender. Por que não quer empreender? Porque, um dos motivos, porque a carga tributária e trabalhista é muito alta. Aí a culpa agora virou do empregado. Então ele prefere, em vez de empreender mesmo, guardar o dinheiro dele. Então a lógica da terceirização, nesse sentido, se você for parar para pensar, está tudo batendo direitinho. Me perdi igualzinho a Isabelle. Eu estava falando de quê? Onde é que eu estava? Era na questão de privatização, falei, administração pública, quarteirização, o que mais? Eu estava falando das diferenças, para concluir. Então, a lei vai dizer mais o seguinte. Eu posso terceirizar a atividade meio, você agora pode terceirizar a atividade fim, que antes só poderia terceirizar a atividade meio.
Quando Isabelle falou que isso já, como isso foi vendido a história da terceirização, tem um tipo de terceirização que eu não consigo me opor muito. Eu acho razoável. Sabe qual é? É um tipo de terceirização que, inclusive, a lei não alterou. Tem um artigo na lei que diz assim, continua igual, a mesma situação para os vigilantes. Eu sempre achei vigilante razoável. Porque imagine que eu sou uma pessoa que tem uma farmácia em Jaboatão Centro, e vive sendo assaltado. Digo, meu irmão, vou estar com segurança aqui para conta do meu negócio, porque eu preciso gerar aqui, rodar. Imagina o trabalho que vai ter para o cara contratar uma pessoa armada, que tem um curso de tiro, que tem a munição em dia, colete, que tenha o preparo, o curso, porque você sabe, tem que ter um registro na Polícia Federal, um negócio extremamente complexo e é uma questão de segurança pública, porque o cara está armado, num país em que supostamente as pessoas estão desarmadas. Então, faz mais sentido eu contratar uma empresa especializada que tem um corpo de funcionários, que tem treinamento, que faz reciclagem, que faz exame psicotécnico deles, que segue as normas da Polícia Federal. Eu contrato essa empresa, ela me fornece essa mão de obra prontinha para me proteger. Eu acho que faz todo sentido nesse caso. A lei não mudou essa situação. E essa atividade sempre foi possível. Vigilância, manutenção e limpeza. Estava lá como sendo possível terceirizar. O problema é que a lei, e esse é o ponto central, eu vou concluir com isso. Esse é o ponto central. O resto é periferia na minha cabeça, sabe? O ponto central é terceirizar atividade fim. Esse é o ponto. Essa é a grande mudança. A possibilidade de eu terceirizar a atividade fim. Às vezes você vê um discurso, porque não mudou tanto, porque pedi e patatá. Essa mudança, essa possibilidade de eu terceirizar a atividade fim é que é o grande dano. É que faz com que o empregado não se reporte mais ao seu empregador original, ou que ele esteja num lugar que não é dele, não sabendo bem onde ele está, sendo precarizado, se desagregando sindicalmente. A classe perde força num mundo globalizado e hipertecnológico, mudando a pessoa. Ele não sabe mais quem é o empregador dele, não faz a mínima ideia de quem é o empregador verdadeiro, até para demandar é difícil para ele. Quantas vezes eu já peguei? Eu sou advogado. Quantas vezes na minha vida eu já peguei cliente meu que não sabia quem era o empregador? Ela não terceirizada, eu não fazia a mínima ideia. Não tem uma referência mais. É um golpe que está sendo trazido muito claramente. Me perdoem quem discorda de mim, mas eu consigo ver com uma clareza solar que há um movimento que está sendo construído no sentido de um projeto muito maior do que o que a gente está vendo. Porque esse estado de coisas nós só estamos vivendo porque todo esse desencadeamento político no Brasil foi possível. Não vou querer entrar aqui do discurso político, embora tenha falado politicamente desde o início, porque é impossível você não fazer isso. Né? Mas não quero entrar no discurso maniqueísta. Eu sofri muito esses dias, eu tenho sofrido. Fui dar aula, os meus alunos, meus sentimentos, falando sério. Que situação. Recebi mensagem no Facebook. Recebi, doutor André, mensagem. Albertinho, preste atenção. Recebi mensagem de apoio. Meus sentimentos. Fui dar aula, professor, e aí, como é que vai ser? Me explica. Ontem, alguém me disse: poxa, eu estava gostando tanto de trabalho depois das tuas aulas. Logo agora, estou me sentindo frustrado, porque estou gostando e não vai ter mais, né? Senão, calma, a gente está lutando ainda. Estamos vivos ainda. Tenho sofrido muito. Tenho tido sentimento de raiva. E senti raiva, sabe de quem? Das esquerdas. Senti raiva. Porque acho que o desmantelo começou quando não souberam estar no poder. Entendeu? Então, vacilaram. Infelizmente. Agora, não vou mudar
meu posicionamento por causa de que alguém errou e não vou mudar minha ideologia de jeito nenhum. Mas infelizmente foi um desmantelo que, sabe, uma sucessão de permissividades e de conchavos e de ceder a interesses, a tentar manter o poder a qualquer custo, que gerou prejuízo para todo mundo. Agora também é o tipo da coisa. Não vou entrar e estou aqui falando nesse sentido para que nós não nos deixemos influenciar por um discurso derrotista ou de ficar chorando leite derramado. Pelo contrário, agora vai ser um tempo, eu acho, de muita dificuldade, um tempo de dureza mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para que o povo volte a falar, a ter voz, né? De se unir e fazer alguma coisa. Porque, veja, a tendência é a contrária. A maré está vindo de encontro a 200 anos de conquistas. Ou a gente vai reagir, ou a gente vai ser arrastado pela correnteza completamente. Outro dia, eu tento trazer isso para as pessoas. Outro dia, eu publiquei isso. A gente tem que ter noção que nós somos, preste atenção, o mais duro que a nossa mentalidade aristocrática, nordestina, possa nos fazer acreditar. Nós somos a nova classe operária. Você está entendendo isso, não? Você não entendeu isso ainda, não? Porque você vê as pessoas num discurso de estou em cima na pista, porque passei no AB, dei um jogo no cabelo, comprei um paletó na Colombo, dividido em 12 vezes, aí vou fazer audiência e acho o super incrível, o top, entendeu? Meu amigo, você é um novo proletariado. O novo proletariado não está na fábrica, não. Ele é você que se formou em direito e ganha R$1.500 de salário. Entendeu? É você. Classe média, operária, vendida achando que está em cima da crista, achando que é o cara. Não, meu velho, é uma farsa. Isso é uma farsa. Você é um novo operário. Só que como você, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, viu? Como nós, como não nos damos conta disso, aí a gente fica. Tu votar sem quem? Vou ter que coisinha. Não sei o que. Por que tu acha disso? Eu acho legal. Por que tu acha? Eu sou liberal. Não sei o que. E o mundo destruindo você. Contra você. E você achando que você faz parte disso, você está sendo explorado. Porque não é possível que você ache normal você estar 5 anos de direito e pagar R$1.500. Não é possível que você ache isso normal. Só que aí você não tem a ideia, você se acha que faz parte disso, que o movimento está em seu favor, você não se opõe ao sistema e o sistema fica lhe explorando e você fica aí. Acabei agora, é preciso que a gente, finalizando de uma vez por todas, que a gente tenha consciência de quem somos e do papel que a gente tem na sociedade e lutar. Porque se a gente não fizer isso, já está aí. O resultado já está aparecendo. Ok? Obrigado pela atenção, meus filhos.